Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui iniciando uma transmissão do momento em que nós nos reunimos semanalmente com o objetivo de proclamarmos a palavra de Deus. E desta feita estamos diante de um culto de doutrina, onde, com a ajuda da nossa apostila que nós usamos, e estamos falando sobre a mensagem da cruz, o que ela representa para nós, quais os benefícios e implicações traz para a nossa vida. Nós estamos estudando aqui desta feita a lição de número 14, e o título é o Sofrimento e Glória. Nós vamos ver, através do desenvolvimento dessa lição, como contraria a Bíblia, como contraria o ensino contemporâneo, quando é dito por diversos locais, em diversas pessoas, que o sofrimento é uma coisa que não é típica da vida cristã, e essa não é uma verdade. Nós vamos analisando, estudando, aprendendo do Senhor, como a sua palavra nos diz, nos orienta. Então quero saudá-los com a santa e preciosa paz do Senhor, louvarmos a Deus pela graça, pela condição de termos esse momento, muito embora estejamos ainda nos encontrando virtualmente, mas não deixamos de maneira nenhuma, de forma alguma, de estar meditando na sua palavra, de estar promovendo o crescimento e louvando o seu nome. Bendizemos a Deus por esta oportunidade, como falei, e aproveito para cumprimentar já as pessoas que vão entrando na live. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. Está conosco a Tatiane, né? Pessoa quase que da nossa família, trabalha conosco lá na empresa. Está conosco a irmã Eliane, congrega conosco lá no Betel. Esteve conosco agora, não sei se a conexão caiu, a irmã Raquel. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que a gente possa ser abençoado com essa ministração, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos ensinando, mostrando-nos onde devemos corrigir, como podemos prosseguir em direção ao encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Esse é o objetivo principal do crente, embora eu já tenha repetido aqui diversas vezes que estamos ainda nesse tempo, estamos ainda nesse corpo, e vivemos aqui aquela tensão do ainda não fomos transformados em glória, não temos ainda a liberdade de estarmos totalmente livres da corrupção que há do mundo, do pecado que tão de perto nos rodeia, do sofrimento, das aflições, mas vivemos na esperança de que um dia teremos nossos corpos glorificados, estaremos livres, sim. Essa é uma promessa do Senhor para a sua igreja. Quero cumprimentar aqui Betel Brasileiro Siqueira, que é a irmã Paulo e a irmã Vanessa, que estão fazendo a administração dessa página, que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Mandar um abraço aqui e cumprimentar com a paz do Senhor o irmão Mateus. Ele congrega conosco aqui no Siqueira, né? Mora em cima da igreja. É o irmão que veio de Guiné-Bissau, que foi muito bem recebido pela igreja, a quem nós muito amamos, e como eu costumo dizer, né? Nós amamos com o amor de Cristo, então não tem predileção, não tem merecimento, não tem divisão de uns para com os outros, nós somos todos irmãos em Cristo. Estou tendo dificuldade aqui, vou pedir permissão a vocês para me ausentar. Logo em seguida a gente vai fazer a leitura da Bíblia, para eu poder acender uma luz aqui para trazer mais claridade aqui ao ambiente. Dê um minutinho, por favor. Penso eu que pelo menos aqui para mim ajuda. Como se trata de uma transmissão que é feita em casa, né? Eu já mencionei aqui outras vezes, nós não somos profissionais, nós somos servos de Deus, temos toda a humildade do Senhor Jesus Cristo para reconhecermos isso, e quando assim nós agimos, o próprio Espírito trabalha em nós, nos convencendo dessa realidade, e estamos aqui com esse objetivo primeiro, de manifestar a graça de Deus. Quero mandar um abraço para o meu pastor aqui, o pastor Pérez Lopes de Melo, que é quem nos pastoreia aqui, no Betel do Siqueira, e é a quem nós temos aprendido, de quem nós temos aprendido muito. Eu quero convidar meus irmãos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo,
São 5 minutos, o tempo voa, né? Nós temos uma lição diante de nós. Eu quero convidar os meus irmãos a gente fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 até o versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 até os versículos 19. Em seguida, a gente vai fazer a oração e a partir desse momento a gente vai deixar os cumprimentos para o final, porque nós temos aqui diante de nós a palavra de Deus que precisa ser exposta. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 aos versículos 19. Farei um esforço aqui, porque a garganta está meio que querendo assim, corpo sentindo, querendo gripar, mas acho que vai dar certo. E a gente, com a ajuda de Deus, vai conseguir ministrar essa lição. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 até os versículos 19. Paulo já colocou aí o comentário, o trecho da Bíblia. Que Deus te abençoe, Paulo. Nós vamos iniciar agora a leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois enjoelhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele derrame graciosamente sobre nós o entendimento da sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, te bendizemos, te pedimos, Senhor, que neste momento, e que estamos com um papel tão desafiador, que é ministrar a tua palavra sendo homens, que nós possamos, Senhor, contar com o teu auxílio, que teu Espírito, que o teu poder, que a tua graça, que os teus dons repousem sobre nós de maneira graciosa, que nós possamos ministrar na autoridade e na dependência do teu Espírito. Prepara também aqueles que estão ouvindo essa palavra. A mente e o coração estejam dispostos, não somente para ouvi-la, mas com o teu auxílio de praticá-la. A mim também, Senhor. Segura na nossa mão, firma os nossos passos, dirige a nossa vida, conduz-nos ao encontro contigo na eternidade, que é o que nós almejamos. Em Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Então, cumprimento todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E a leitura que acabei de ler se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 até os versículos 19. O contexto aqui é que o apóstolo Pedro dirige essa carta aos irmãos que estão dispersos, a qual ele chama de eleitos, no capítulo 1, versículo 1, que são forasteiros da dispersão, que estão depois da perseguição que se iniciou, desencadeou-se no primeiro momento da igreja. A igreja perseguida, ela tem a necessidade de fugir, de se espalhar pela terra. Eu já aproveito para dizer o que a palavra de Deus disse, eu só estou parafraseando,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou que são amados por Deus. Todas as coisas inclui também o sofrimento, a perseguição, a luta. A lição de hoje trata sobre o sofrimento e a glória na vida cristã. Nós tenhamos em mente que a proposta do Evangelho não é uma proposta de paz aqui na terra. A proposta do Evangelho trata-se da religação ou da reconstituição daquilo que foi destruído, daquilo que foi retirado. E somos sabedores, e durante a lição nós vamos observar isso melhor, de que o pecado é quem afetou todas essas coisas, a harmonia de todas essas coisas. É inerente à vida humana o sofrimento. Não existe fôlego de vida, não existe vida humana sem dissabores, sem dificuldades, sem desarmonia. E é necessário que nós sejamos adultos o suficiente para percebermos que na vida cristã não ecoa, ou nós não devemos fazer ecoar esse grito "pare de sofrer", a qual é muito cultivado hoje. Parece-me que os cristãos da atualidade buscam a Cristo não pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por suas promessas futuras, mas como um escape, como uma zona de conforto, como uma condição para experimentar paz terrena e simplesmente terrena. Então não é isso que o Evangelho diz, e para nossa surpresa, quem está escrevendo isso é Pedro, um homem de um temperamento, quando andava com Jesus, dificílimo, um homem que não suporta afrontas, perseguições, que está disposto a agir da sua maneira, do seu jeito, mas ele não aceita que algumas circunstâncias venham contra ele e que ele não reaja sob a perspectiva de livrar-se do problema. Então nós estamos aqui ouvindo do próprio Pedro, e Jesus Cristo diz: Pedro, eu gosto de citar esse versículo, Pedro, quando tu se converteres, ou na proporção em que tu for se aproximando de mim, aprendendo de mim, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, na proporção que você vai sendo edificado na fé, você vai se tornando mais maduro e você vai fortalecer outros irmãos. Ao passo que Pedro escreve aqui a primeira carta, e ele faz aqui, fazendo um esboço rápido daquilo que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz que o fogo ardente que surge no meio daqueles que são a igreja do Senhor, que estão sendo perseguidos, não é uma coisa estranha, não é uma coisa incomum, não é uma coisa fora daquilo que se percebe ou que se conhece como vida cristã. Mas ele diz que esse fogo estranho tem o objetivo de provar-vos, ou de nos provar, E ele diz: não é como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A Bíblia diz que cristãos em todo o mundo, durante todas as épocas, foram perseguidos. É como o pastor falou, e eu costumo falar também, e é uma realidade, que nós estamos andando na condição de igreja, na condição de filhos de Deus, na contramão do mundo, muito embora muitas vezes entristeçamos o Senhor e mudemos o nosso curso tentando imitar, mas a realidade da vida cristã é que nós devemos nos contrapor, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Eu falo aqui mundo, sistema pecaminoso, eu não falo criação ou cosmos, Então Pedro está dizendo que o sofrer por Cristo é um privilégio. Não se trata de ser masoquista, não se trata de uma autocomiseração, de um autossofrimento, de deleitar-se no momento de dificuldade, não. Mas de ter a consciência de que o Evangelho não oferece um escape, que o Evangelho não trata de uma formulazinha para viver aqui livre de problema. E Pedro, escrevendo, dizendo aqui, no versículo 13, que nós devemos nos alegrar na medida em que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. É isso que você acabou de ouvir. Que você está nos passos de Cristo. Coparticipante é participando igualmente, é sofrendo as mesmas dificuldades. Porque também diz a Bíblia, no versículo 13 do 1 Pedro capítulo 4, que também no momento da revelação da sua glória,
nós estaremos nos alegrando, nós estaremos nos exultando, né? E ele diz no versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados ou felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. E ele vai dizer: olha, se você estiver sofrendo como um assassino, como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como alguém que interfere em negócios alheios, aí é um sofrimento comum, humano, simplesmente está envolvido com aquilo que é secular. Mas ele diz que é outro lado da moeda. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, cadê? Deixa eu ver onde é que eu estou. Antes, versículo 16, glorifique a Deus com esse nome. Então, o retrato que nós temos aqui, o que nós temos aqui, e ele finaliza aqui no versículo 19, dizendo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, é uma coisa que a gente vai entender hoje. Por isso também, versículo 19, 1 Pedro, capítulo 4, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma, ou confiem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, empenhe-se a viver a vontade de Deus, a praticar o bem, e aqui não se trata de fórmula humana, né? Em obedecer a sua palavra, a viver o seu chamamento, o seu chamado, e confie a sua alma ao fiel Criador. Então nós temos aqui um momento em que a igreja é perseguida, e que Deus, pelo seu Espírito, encoraja Pedro, direciona Pedro a dirigir essa carta aos irmãos, com o objetivo primário de conscientizar. É necessário, e não é muito comum, e eu quero que você vá logo se familiarizando, é necessário que nós tenhamos em mente o que essa lição vai dizer para nós. Que o que diz Isaías 53, que Cristo era um servo sofredor. O próprio Cristo, nosso Senhor, e eu quero fazer a leitura rápida de Isaías com você, Isaías 53, que Jesus Cristo tinha uma missão aqui na terra. Importava a Cristo cumpri-la. Era o papel principal de Cristo, o objetivo primário de Cristo, o único objetivo de Cristo é realizar a vontade do Pai. E isso traz para nós um ensinamento, um exemplo de que nós devemos estar sujeito à vontade dele, realizar a sua vontade, muito embora isso nos custe caro, né? Que Cristo não se importa, Cristo não se preocupa com a condição de fazer a sua vontade, de viver bem aqui no tempo terreno, de gozar de facilidades, de sombra e água fresca, como diz o ditado, mas ele tem em mente que está encarregado um serviço e precisa agradar a Deus com a sua vida. E o que Isaías 53 traz, bem antes, né? Isaías é conhecido como profeta messiânico, bem antes do nascimento de Cristo, ou de sua encarnação, Isaías 53 diz o seguinte: exemplos de como seria, exemplos não, orientações, predições de como seria a vida do Cristo, o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor. E diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós observarmos a vida de Cristo, é uma vida de sofrimento. É uma vida de entrega total à vontade de Deus, independente das condições e dos resultados. Traz para nós um ensino que contraria aquilo que se fala hoje. E eu, diante de duas propostas, a bíblica e a humana, na condição de servo do Senhor, tenho a obrigação, a responsabilidade, o dever de me encontrar diante da palavra de Deus e de acatá-la e rejeitar a palavra do homem. Então, nós vamos ver Paulo no seu chamamento, próprio Deus dizendo a Ananias: Ananias, vá até Paulo, porque importa
que ele entenda o que é padecer pelo Evangelho. Eu usarei como instrumento e isso causará um certo sofrimento, uma certa dor. E se você observar bem, a vida de Paulo, depois dele conhecer ao Senhor, é pautada de naufrágio, de nudez, de perigo, de espada, de prisão e de perseguição. Então, aqui na nossa introdução, não sofra mais, pare de sofrer, que é uma afirmação que muito se ouve. Isso é o que ensina um número cada vez mais ou cada vez maior de pregadores nos nossos dias. A Bíblia, porém, não se cansa de avisar que os piedosos em Cristo também sofrerão neste mundo. Então, não importa o que se diz por aí, pois a palavra de Deus diz o contrário. O próprio Cristo, que é o nosso Senhor, já havia avisado: no mundo tereis aflições. Então, gente, nós estamos diante de duas realidades, ou na verdade de uma realidade, porque só existe uma realidade, ou de duas afirmações, que existe o evangelho da cruz de Cristo, a qual Paulo diz que não se envergonha dele, né? E ele diz até que se alegra pelo fato, penso eu que é Paulo, não sei se é Paulo ou Pedro aqui, pode ser que eu esteja errando, mas penso que é Paulo, que se alegra por no seu corpo, né, viver as aflições que ainda restam para o corpo de Cristo. Então ele tem uma consciência muito diferente daquilo que nós ouvimos hoje. E o meu trabalho nessa noite, com a ajuda do Senhor, expondo a palavra de Deus, é dizer que o evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho do não, é o evangelho da autonegação, do sofrimento, da luta interior, do carregar a cruz, do servir a Cristo. E a lição vai nos falar isso melhor. Então o próprio Cristo nos alertou dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, e eu quero fazer a leitura aqui com vocês, para lhe situar melhor, antes da gente entrar aqui na lição. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, glória a Deus, Atos 14, eu vou começar lendo do versículo 19, para você entender melhor. Diz o seguinte: Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando, insultando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E rodeando-no, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Me parece que esse evangelho não é mais apregoado. Me parece que essa verdade bíblica é como se tivesse sumido aqui alguns versículos da Bíblia, porque contraria as expectativas do homem contemporâneo. O que se vê aqui é que Paulo é um homem enviado por Deus, ele se denomina apóstolo de Cristo da parte de Deus, é um chamamento que ele recebe do próprio Deus, e que ele está arrodeado por judeus de Antioquia e de Icônio. Estou citando Atos 14, versículo 19. E que ele é arrastado por uma multidão que já foi instigada, religiosos da época patrocinaram isso, apedrejaram a Paulo, e o crime não era outro senão pregar a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, ser fiel à sua palavra. Mas quando isso acontece, ele arrastam, diz o texto, né, para fora da cidade, como alguém que não é digno de lá estar, né? E depois, ao redor dele, diz o versículo 20, os discípulos o rodeiam, os discípulos cercam, os discípulos ficam em volta dele, ele se levanta e continua a sua caminhada, entre outras cidades. Nós não vamos extrair aqui a realidade da dor, do sofrimento, da vida de Paulo, de todas as dificuldades, mas é como se Paulo sacudisse a poeira, fortalecido e encorajado pelo poder de Deus, e continuasse. E o versículo 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz o seguinte: e no dia seguinte, ele parte com Barnabé para Derbe. Será que nós tínhamos um mesmo posicionamento?
Será que nós não íamos pensar que o Senhor nos abandonou, fazermos aquele biquinho que nós sabemos fazer, entendermos que Deus não estava conosco e pararíamos o nosso ministério? Pararíamos a nossa caminhada? E diz aqui a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 21, que tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Observe que existe um progresso, um avanço da igreja em meio ao sofrimento. Diz aqui a palavra de Deus, o médico Lucas escrevendo, que diz que tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Paulo não se acovardou, Paulo não cessou o seu ministério, Paulo não colocou, pendurou, como a gente costuma dizer, as suas chuteiras, mas ele fez muitos discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21. E depois voltaram, reafirmando a fé dos irmãos de Listra, de Icônio e de Antioquia. E o versículo 22, para nós entrarmos na lição, que até agora não li nada da lição, o versículo 22 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos. Penso eu que essa é a conduta que nós devemos adotar como cristãos na nossa atualidade. Fortalecer a alma dos discípulos, exortá-los a permanecermos firmes na fé. O que se faz necessário fazer não é pregar o evangelho da facilidade, não é necessário, o que nós não podemos fazer na condição de cristãos, falsear o evangelho para caber nas nossas expectativas, mas usar a genuína palavra de Deus com o objetivo de encorajar, como fez Pedro, escrevendo a carta aos cristãos dispersos na primeira carta de Pedro, né? Os cristãos da dispersão, no primeiro momento da igreja, nos primeiros anos da fé. E eu cito aqui a história da igreja. E como faz aqui Paulo e Barnabé, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando, comprovando, expondo que através de muitas tribulações, através de muitas dificuldades, através de muita luta, de muita perseguição, nos importa entrar no reino de Deus. Quando não houver perseguição à igreja, é porque a igreja está lendo a cartilha do mundo e está andando em concordância. Então, se estão em concordância, por que haver confusão, né? Então, vamos lá para a lição. Vamos fazer aqui uma observação da introdução. Então, essa orientação que a gente acabou de ler, que não sofra mais, né? É uma coisa que cada vez mais se multiplica nas pregações atuais, mas a Bíblia contraria isso. O próprio Cristo já afirmou que muitas aflições nós teríamos, porque ele esteve aqui e experimentou no seu corpo, como diz Isaías 53, um servo sofredor, alguém que, andando na contramão do mundo, se deparava com a hostilidade do homem, resultado do pecado na vida dele. Paulo diz aqui em Atos Apóstolos capítulo 14, 22, que é por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. E o próprio Pedro também diz lá em 1 Pedro 4,19, que nós devemos sofrer segundo, que por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus devem encomendar sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos aqui Pedro, Paulo, Jesus pregando o Evangelho. E a minha pergunta é, se Cristo, se os apóstolos jamais pregaram esse Evangelho, como diz aqui a lição, indolor, esse Evangelho da felicidade, quem lhe autorizará, ou quem lhe autorizou, ou quem lhe dá condição, ou quem pode pregar esse Evangelho, fazer ecoar esse falso Evangelho, que é o Evangelho que poupa o homem, que coloca um homem numa redoma quando ele pensa que está seguro, mas que ele está vivendo uma mentira, e o resultado é que ele não pode se sustentar. Deus nunca prometeu ausência de sofrimento, pelo contrário, ele nos adverte, quase que em todas as páginas das Escrituras, que nós estejamos preparados para o sofrimento, que nós estejamos com o nosso entendimento cingido, que nós estejamos, o próprio Deus falou para Ananias, e Paulo tomou ciência disso, que importa que ele sofra pelo meu Evangelho.
Então, o que é melhor? É viver uma utopia, viver um evangelho, uma ideia de evangelho que a Bíblia não nos orienta, ou contarmos com o auxílio do Espírito, com a mente de Deus, com o entendimento das Escrituras e forjar o nosso caráter, fazer um alicerce na pessoa de Jesus Cristo, crendo que Ele é fiel, crendo que nessa terra nós somos peregrinos e passageiros, e que importa, como diz aqui Paulo, que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. A escolha é sua. Se você ama o verdadeiro evangelho, se você ama a Deus, muito embora você passe por muita luta, por muita dificuldade, você estará passando aos pés do seu Criador. Então Deus nunca prometeu essa facilidade que se prega. A Bíblia não fornece uma tecnologia, eu estou lendo, para remover o sofrimento, mas nos ensina a viver em meio a ele. Ou seja, nós temos de Deus a certeza de que o seu Espírito está conosco. Nós temos uma promessa do próprio Filho que nunca nos deixaria, né? Que estaria conosco até a consumação do século. Então nós temos a certeza disso e a Bíblia nos ajuda a enfrentar esse sofrimento. A seguir, nós vamos trabalhar o assunto por meio de 2 ângulos. Apresentaremos algumas declarações bíblicas acerca do sofrimento e logo após veremos como ele foi tratado na cruz. Então o que importa para nós é o que a Bíblia diz. O autor está dizendo aqui que nós teremos algumas orientações, eu já virei a página aqui da apostila. Lá na nossa congregação, nós temos no culto de doutrina, nós temos cada uma a sua apostila e a gente fica acompanhando. Por conta dessas dificuldades últimas, não foi possível adquirirmos essa apostila aqui, que é o que a gente está estudando, né? Trata da cruz de Cristo, que é a guia do professor, que me auxilia demais, né? A editora é a editora Cristã Evangélica. Eu gosto demais desse trabalho aqui. Eles são bem expositivos e facilitam demais o entendimento. Então vamos lá, gente. O primeiro aspecto é o aspecto do sofrimento humano. Nós estamos falando sobre sofrimento humano. É necessário que nós entendamos a origem dele para que a gente não fique apontando, responsabilizando pessoas ou coisas para que possam assumir a culpa quando nós, na verdade, somos verdadeiros culpados. Existem aqui algumas declarações bíblicas sobre a dor e sobre o sofrimento humano. O maior problema do homem não é o sofrimento. O nosso coração, que é enganoso, como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. O nosso coração nos condiciona ou nos direciona a uma vida tranquila, gera em nós uma espécie de oásis, de paraíso que a gente imagina, e na verdade o que nos causa problema não é o sofrimento. O que realmente nos causa o problema é a ausência de Deus na nossa vida. E se você não entendeu, eu quero ser mais claro com você. O problema maior está na ausência de Deus na nossa vida. Porque o próprio Paulo, diante de muitas dificuldades, esse que nos importa passar por muitas tribulações, né? Ele tem a certeza de que se encontrará com o Senhor, de que Deus prometeu para ele uma eternidade, e ele chama as tribulações que passavam como leves e momentâneas. É como se Paulo dissesse, e ele diz mais à frente, né, na sua palavra de Deus, quando ele diz, quando tudo resolvesse, quando a vontade de Deus, ou o caróis de Deus, ou o tempo de Deus, ou a consumação dos séculos se realizar, se dirá, onde está a morte, o teu aguilhão. Ou seja, Deus é o triunfador. Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Então, se você tem uma mentalidade de que a sua tribulação, que o seu sofrimento é leve e momentâneo, que tem diante de você uma eternidade, que tem diante de você uma habitação eterna com o seu Senhor, você vai viver nesse mundo com a ótica na eternidade, com os olhos voltados para Deus. Para você ter noção do que eu estou te falando, e o que a apostila sugere, o sofrimento não é o real problema do homem. Deixa eu tentar trazer para você uma compreensão maior. Precisamos corrigir esse conceito de um homem sofredor para um homem mau e pecador. Antes de ser o sofredor, o homem é um pecador. Seu sofrimento é consequência do pecado. A dor humana é, antes de mais nada, resultado da inimizade com Deus. O problema do coração humano
não é que ele é necessitado e vazio, mas que ele é enganoso. E ele é mais enganoso do que todas as coisas. Eu cito aqui Jeremias 17, versículo 9. A prioridade do homem, pois, não é ser livre do sofrimento, mas ser uma nova criação. Eu vou já comentar. Antes de se libertar do sofrimento, ele precisa aprender a ser fiel e obediente e ter um coração ardente por Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou que são amados por Deus. O que nós precisamos entender é que a nossa prioridade não é viver aqui nessa terra uma vida de calmaria, ausente de problemas. Isso é o que nós almejamos, porque nossos olhos não estão contemplando a totalidade das coisas. Mas que a gente precisa entender que devemos aprender a ser fiel a Deus, que ser obediente e ter um novo coração diante de Deus. O problema está e passa aqui, como diz, pelo fato de nascer de novo. Aquele que nasce de Deus, ele tem um objetivo principal da sua vida, de viver uma vida que agrade a ele. Muito embora ele tenha que passar por algumas dificuldades aqui, e ele, saindo sabedor daquilo que lhe é proposto, agora me vem à mente, Filipenses capítulo 2, que Cristo, sabendo daquilo que lhe estava sendo proposto, daquilo que lhe havia sido proposto, suportou com paciência, entendendo que a vida que vive agora, eu não vou ler, eu vou só citar Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, entendendo que a prioridade é a vontade de Deus, e não Deus nos poupar de sofrimento, mas Deus nos poupar da vida em que vivíamos. A vida espiritual é contrária à vida carnal. A vida que o Evangelho propõe é uma inimizade para com o mundo. É ser transportado do mundo para o reino do Filho de seu amor, estar em Cristo ainda nesse corpo, ainda nesse tempo, e sofrer as aflições que são direcionadas aos homens ou que os homens próprios criaram, resultado do pecado. Então a dor e o sofrimento foram introduzidos no mundo pelo homem. Se faz necessário, nós fazemos muita pergunta: onde está Deus quando acontece isso? Onde está Deus como acontece aquilo? É típico do homem jogar para o outro lado, e a gente vê isso muito presente na vida de Adão, quando ele diz, representante da raça humana, foi a mulher que tu me deste, transcrevendo para a mulher e consequentemente para Deus o erro que ele próprio havia cometido. Então, gente, o sofrimento e a dor é resultado do pecado que cometemos, ou que o primeiro homem, Adão, cometeu e que nos trouxe como herança. E se a gente tem algum problema em entender isso, e culpamos Adão, e nós também pecamos. Nós também, quando quebramos a lei de Deus, ou quando desobedecemos a sua vontade, ou quando transgredimos a sua vontade, nós somos sentenciados a isso aqui que nós estamos lendo. A dor e o sofrimento são inseridos no contexto da vida humana, ou na vida do homem, em decorrência do pecado. Um dia, sim, eles serão totalmente abolidos, ou definitivamente abolidos, como diz aqui a apostila. O mal entrou no mundo por causa do pecado do homem. A dor agora é parte permanente da nossa existência aqui na terra, devido à maldição de Deus sobre o pecado, mas um dia ele será removido. Então, o próprio Deus diz que o homem, depois de pecar, ele foi sentenciado a alguns sofrimentos, comer do fruto do seu suor, vivenciar homicídios como vivenciou o primeiro homem, né? Vendo aqui pertinho, na condição de Caim e Abel, essa situação. E todas essas mazelas que nós conhecemos como sofrimento são resultado dos nossos atos de rebeldia. Então, é necessário que entendamos que o sofrimento não é o maior problema do homem, ele é resultado do maior problema, da comunhão que foi quebrada. E o apóstolo Paulo diz, porque a fé não é de todos. Então nós que hoje estamos na fé, também vivemos, porque se Deus aliviasse, ou se Deus tirasse de nós a responsabilidade pela culpa, de certa forma ele teria de ser conivente com os erros que nós tivéssemos praticados. Então Deus é um Deus justo, estabeleceu a lei da semeadura. E o que nós vivemos hoje, corrupção,
drogas, estupros, homicídios, né? Sofrimentos que chegam à nossa porta, que batem diante de nós, que a gente sofre pela dor alheia, promovido pela dor alheia, a gente sofre por conta das nossas iniquidades, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos desacertos. Então é necessário que nós entendamos que a dor e o sofrimento foram inseridos ou intrusos no mundo, né, no universo, através das nossas ações ou da nossa rebelião para com Deus, quando o primeiro homem desobedece a Deus e os demais homens recebem isso por herança e praticam isso, né? Muito embora nós, na condição de regenerados, de nascidos de novo, temos em nós o arrependimento, a reconciliação, o pedido de perdão quando assim agimos. Então, o segundo passo, precisamos identificar quais são os sofrimentos e como eles surgem, de onde eles são oriundos, né? Muitos de nós sofremos por outras pessoas, ou outras pessoas só geram sofrimentos a nós, ou nós geramos sofrimento a outras pessoas. Às vezes, o nosso sofrimento pode ser culpa de outros. É o marido que abandona a mulher, é a mulher que ofende o marido, ou vice-versa, é o motorista bêbado que vem e atropela e mata uma criança, é um homem que estupra uma moça, e alguns perguntam, por que é que Deus permite isso? Onde é que Deus estava, né? E eu penso que a pergunta mais honesta a fazer é, por que o homem agiu assim? Por que o homem desobedeceu a Deus e ele vive essa condição? Por que a sociedade está tão corrompida, né? Então, precisamos ser honestos conosco mesmo, ou com nós mesmos, e entendermos que esse é resultado da ação humana e não da ação divina. Porque se nós não entendermos a origem do sofrimento, se nós não entendermos como ele iniciou, nós teremos uma vida, ao invés de plena em Deus, satisfeita, muito embora soframos o dano, mas nós teremos a consciência de que não nasce em Deus. Nós teremos a certeza de que não é Ele o causador, né? A ausência da fé, a ausência do temor de Deus, faz com que o homem viva essa vida que nós enxergamos hoje olhando para a humanidade. Mas eu também tenho que ser consciente dos meus erros. Eu entendo que eu também sofro por conta das minhas consequências, por conta da minha negligência, consequência da minha negligência. Eu sofro porque também peco, porque também pequei. Perdi o amor dos meus filhos porque os provoquei. Estou doente por conta dos meus exageros, dos meus vícios, das minhas condições, da minha ira, da minha inveja, da minha ambição sem limite, por eu não ter regra. Então, os sofrimentos, os fardos que eu carrego, na maioria das vezes, fui eu quem coloquei sobre mim. O próprio Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu fardo é leve, livre de vaidade, livre de intenções humanas, livre de plano, de propósito. O que a Bíblia nos mostra como o retrato de um servo de Deus, é alguém que aqui nessa terra é peregrino e passageiro, e nós temos sonhos muito longos para cá, e eu falo de mim. Muitas vezes nós temos propósito aqui, e eu já vou com 33 minutos e nem iniciei ainda a lição direito, né? Acho que só vou com 25% da lição, mas se não der certo, nós não estamos aqui numa corrida louca, exagerada aqui para finalizar, mas estamos pensando a respeito da nossa vida, à luz da Bíblia. O que acontece é que nós fabricamos para nós sonhos que nos causam dores, sofrimentos. Patrocinamos para nós uma vida a qual o Evangelho diz que não é necessário que vivamos, e vivemos aqui essa luta, essa dificuldade. Então, quando a gente quer, na maioria das vezes, a ausência do sofrimento, nós precisamos olhar para nós, para a Bíblia, examinarmos a nós mesmos, para ver se ainda estamos na fé, se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. E depois dessa análise, o que a Bíblia diz, que o arrependimento verdadeiro é quando ele coloca a tristeza diante daquilo que praticava e a mudança de rumo, o arrependimento verdadeiro. Então eu mesmo, quando eu ajo de maneira errada, quando eu não ajo de acordo com a palavra de Deus, eu próprio estou trazendo para mim sofrimentos, lutas. Então não existe fórmula, não existe maneira, não existe ação cartilha, melhor dizendo, que eu obedecendo a fórmula de homem, que eu obedecendo eu esteja aqui livre. Observe que a eternidade com Deus
não é aqui na terra, não é aqui. Deus não está nos propondo aqui uma eternidade livre, ou aqui nesse século, nesse mundo, porque o próprio Deus diz que haverá novos céus e nova terra, declarando para nós que ainda que nós somos. Então nós precisamos olhar para o mundo, para a nossa vida, sob a perspectiva de Deus e pararmos de estar toda hora trazendo sobre nós aflições, propósitos, objetivos que nos causam dores, né? E eu quero fazer citação aqui de Lamentações, capítulo 3. Ai, Jesus, eu abri, foi em Eclesiastes, Lamentações de Jeremias. Eu estou indo para lá, gente. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Para que a gente saiba que o sofrimento, né, ele tem várias razões de existir, ele tem várias fontes, e não se espante com o que eu vou dizer. Ele nasce em outras pessoas quando elas geram em nós, ele nasce em nós mesmos, ele nasce no primeiro homem que foi Adão, ele nasce em Satanás, ele também nasce em Deus, e a gente vai estudar sobre isso. E aqui, como eu estou falando do homem, diz o versículo 39 de Lamentações capítulo 3, porque se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, o resultado que nós observamos aqui é que o sofrimento é uma coisa que pode ser gerada por outras pessoas e que também pode ser gerado por mim. De toda forma, de que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, analise a si mesmo, observe onde caiu, onde errou e retome a caminhada. Para eu ser mais um pouquinho breve, o outro âmbito de origem de sofrimento foi o primeiro homem, Adão. E Romanos 5,12 ensina que fomos culpados em Adão. Por isso perdemos pessoas queridas pela morte, temos de trabalhar arduamente, somos injustiçados, né? E temos maus no nosso dia a dia, né? O outro aspecto, ou a quarta pessoa aqui que nós vamos citar, né, que também nos gera dano, que nos gera o mal, o sofrimento, que nós temos que conviver com ele, e a realidade bíblica é que na segunda parte da lição nós vamos, depois de entender essa origem, qual é a saída, onde olhando para a cruz nós podemos viver melhor e não para aqui, é que Satanás também promove sofrimentos. 1 Pedro 5,8 diz que o sofrimento pode vir de Satanás. Jesus disse que ele é homicida, 8,44 de João, e que ele aflige as pessoas com doenças. Para você ter noção do que eu estou te dizendo, eu quero que você, se puder ir comigo para Lucas capítulo 13, versículo 16, para dar mais robustez ao que eu estou te dizendo. Eu estou citando aqui o que está escrito na apostila, e eu estudei bem isso daqui para poder trazer para nós hoje. Lucas 13, versículo 16 diz o seguinte: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aqui é um relato, né, de uma mulher que é curada de uma enfermidade, e que diz o texto que Satanás havia prendido ela através de uma enfermidade há 18 anos. Para nós entendermos que ele também origina nele também sofrimento. E se você tem dúvida disso, essas vidas que a gente vê presas à droga são resultado do pecado, e a Bíblia diz que você se torna escravo daquilo que lhe domina, daquilo que você serve, e depois a pessoa perde o controle, a pessoa perde a força ou a condição de reagir, e Satanás, o homem longe da presença de Deus, se torna alvo fácil dele. O próprio Pedro disse: olha, Satanás fica ao vosso derredor, porque quem está ao vosso redor é o Senhor, mas se o Senhor não estiver ao vosso redor, você está exposto, bramando como um leão, rugindo, procurando tragar a nós, né, a quem possa tragá-lo, como diz o texto. Então Lucas 4, versículo 35, versículo 39, Lucas 4, versículo 35 e versículo 39 é o seguinte: Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos,
saiu dele sem lhe fazer mal algum. Então tem um demoniado em Cafarnaum, um homem que é afligido de espírito, que sofre, né? E me vem aqui vários casos à memória, do pai que disse que o filho era afligido, e o demônio jogava ele no fogo, e no chão, e na água, e era sofrimento. E o versículo 39 diz que, já falando aqui da sogra de Pedro, né? Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, Jesus, né? E a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então, está se mostrando aqui que uma sogra de um discípulo, de uma pessoa, se encontrava enferma, que tinha dificuldade. Se você pensa que é somente a sogra do discípulo, o que eu estou trazendo para você, e a gente gosta de dizer aquele famoso, está repreendido, eu não aceito, eu não concordo, isso é jargão humano. É claro que nós não temos um entendimento, nem um sentimento de viver aquela vida de sofrimento, não é isso que o Evangelho propõe para nós. Mas nós não podemos retirar do Evangelho a realidade do servo sofredor apontada em Isaías 53. Então, se você observar, o que se prega hoje é um evangelho de facilidade. Existe até igreja, eu não vou citar nome, que o chamamento dos seus servos é o pare de sofrer. Se você parar para olhar, se fazem campanhas e mais campanhas para que Deus possa lhe abençoar, e promove-se aqui, igrejas promovem isso, a ideia de que você tem que comer o melhor. Pode experimentar, e me chama a atenção aqui um trecho bíblico, enquanto a gente vai falando, a palavra flui dentro de nós, isso é comum a crente, não é nada em mim particularmente, somente em mim, de que no momento que a vida cristã traz desafio, traz dissabores, alguns discípulos abandonam o Senhor. Por quê? Por conta de motivação errada. Quando Jesus endurece o caldo, quando Jesus endurece a pregação, é como se não interessasse mais. E eu ouvi o pastor Renato Vaz falar um negócio, e ele diz claramente que se a pessoa é atraída ao Evangelho, sob uma perspectiva que o Evangelho não assina embaixo, né? Que é o pare de sofrer, que venha para cá que você vai dar 10, vai receber 100, que aqui é o local onde você vai ser sempre uma tranquilidade, no momento de dificuldade, ou no momento que a dificuldade bater a sua porta, você não vai resistir. Por quê? Porque você não foi regenerado. Você não foi atraído pela pregação genuína do Evangelho. Eu não fui atraída pela pregação genuína do Evangelho. E quando eu não sou, e quando você não é atraído pelaquilo que a palavra de Deus diz, eu vou dizer, rapaz, não foi isso que eu almejei. E o meu caminho será o retorno ao mundo. Então é necessário que nós sejamos adultos, sábios, o suficiente, para entender que o Evangelho não nos chama a essa condição. Nós precisamos compreender que na condição de Cristo, de cristão, nós andamos nos passos de Cristo, e não nos passos de homens, não em propósito de homens. Então quem tiver, venha receber a sua vitória, venha buscar o melhor de Deus, ou que então o melhor de Deus está por vir, quando na verdade você está sendo negado, chamado por Jesus a negar-se a si mesmo. A minha pergunta é, qual voz dá ouvido? A quem realmente dá ouvido? A Jesus ou ao homem? Eu confesso para você que depois que eu comecei a olhar para o Evangelho sob essa ótica, eu comecei a compreender e eu comecei a entender com a ótica de Deus que isso não é Evangelho, não são todos que estão com a Bíblia debaixo do braço que foram chamados por Deus. Paulo diz que muitos pegam o Evangelho por torpe ganância, por objetivos ou por motivações meramente humanas, secundárias e que não atendem ao aspecto de Deus. Então, o que é que nós temos para tirar de lição? E eu vou começar aqui a caminhar para o final. Deixa eu ver meu tempo. Meu Jesus, tem 6 minutos. Eu vou parar aqui já. O que é que nós temos? Nós temos que ter em mente que o sofrimento não é o maior problema da vida humana. O maior problema da vida humana é a luta interior do negar-se a si mesmo, de dizer não para o pecado, e isso importa que a gente esteja em comunhão com Deus, independente do preço que havemos de pagar. Que o preço para a salvação foi pago por Jesus Cristo, mas a santificação é executada por você e por mim, e ela requer esforço. Então, Satanás traz sofrimento, traz aflições com doenças,
Além disso, ele faz acusações e promove divisões na igreja, na família, no âmbito de vida. Mas deixando aqui as 4 primeiras pessoas, que é a pessoa alheia, a minha pessoa, Adão como representante da raça humana, Satanás, Deus também nos causa sofrimento para nos trazer entendimento. E eu coloquei hoje no grupo uma mensagem que não lembrei, que as nossas limitações, que os nossos sofrimentos mostram para nós a dependência que nós temos de Deus. Através deles, Deus age em nossas vidas. A Bíblia diz que tudo coopera. A Bíblia diz que a nossa dependência para com Deus faz com que nós entendamos que a graça de Deus nos basta. Observe que um homem legítimo como Paulo, diante do Senhor diz, ora por 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espírito, tira de mim essa aflição, tira de mim essa dor. E a Bíblia diz que Deus deu um mensageiro do diabo para esbotefeá-lo, sei lá, para estar esbotefeando ele, então insultando, né? E o próprio Deus diz, olha, a minha graça te basta, rapaz. Abunda na graça, descansa na graça, deleita-se na graça. O salmista no Salmo 37 diz, olha, confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega-se a Ele, deleita-se nele. A Bíblia fala do esconderijo do Altíssimo, que é o lugar de amparo, de descanso, de conforto. Nós devemos tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para o Criador. Olha a situação que nós estamos vivendo como país. Eu também me aflijo, gente. Mas olha aí quanta gente não tem, inquieta, numa busca incessante, uma loucura de reconquistar, de ter novamente. Nós precisamos descansar mais no Senhor. Nós devemos viver uma vida que agrade a Deus e não uma vida que nos agrade. Tem muita diferença aí. E para finalizarmos, eu quero citar aqui o caso de Noemi. Deixa eu pegar aqui o livro de Ruth. Está aqui pertinho de Josué, Juízes, Ruth. Ali, depois do Pentateuco. Capítulo 1, versículo 20. Diz aqui, parece que Noemi cria que Deus era o responsável para o seu sofrimento. Ruth 1:20. E até certo ponto ela estava certa, pois havia um plano sendo executado. O que é que diz aqui? Como é essa história, né? De Noemi, de Ruth, de Orfa, de Malom, de Quilion, que era um povo de Deus que estavam vivendo dificuldades, e o meu óculos está suando, e que precisavam ir para terras estranhas, terras alheias, terras distantes, que viviam dificuldades, que aos olhos, sob a perspectiva da vida humana, aquela família não ia bem, tudo estava mal, parece que Deus tinha abandonado a eles. Eu vou suando e o óculos vai suando também, vocês vão me perdoando aqui. O importante é que a gente prega a palavra de Deus. E o versículo 20, né, diz, versículo 18, para situar melhor, Ruth 1:18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe, gente, o próprio Cristo afirmou em João, se não me engano, eu não quero dar referência que eu posso dar errado, né? Sou péssimo de referência. Que muitas coisas nós não entendemos no momento quando está acontecendo. Se não me engano não vou dar referência não. E que depois a gente passa a compreender. É necessário que tenhamos em mente que Deus tem um domínio, controle da nossa vida e descansemos nele. Ao invés de estar toda hora olhando para o sofrimento, que o sofrimento tem calado cristãos. O sofrimento tem feito muitos de nós nos acovardar, e muitas vezes nós mesmos. Olhando para a vida cristã, com a ótica que Deus não nos deu, a gente olha e quer fazer dela um oásis, e a vida cristã não é nada confortável. Se nós observarmos o texto que lemos em 1 Pedro, lá no início, e eu vou aqui finalizar, porque o meu tempo está estourando, já está com 1 hora, falta 1 minuto, mas eu tenho que ir para a conclusão.
O texto que nós falamos foi o próprio Pedro dizendo para a igreja que estava sendo perseguida, dispersa. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, ele se opõe a ela. O que os homens fizeram foi crucificar o Senhor da vida. O diálogo de Jesus Cristo era pautado no amor e o homem não compreende, perseguiu a ele e não fará diferente conosco. É necessário que tenhamos a compreensão, a maturidade, a sanidade mental para entendermos que o Evangelho é uma proposta de Deus não para nós vivermos aqui essa vidinha secular mais confortável. O Evangelho não trata de carro, não trata de paz momentânea, o Evangelho não trata de conquistas para cá, mas o Evangelho fala da nossa salvação, da entrega, da boa nova. A boa nova não é que você agora vai ter uma vida livre de dores. A boa nova é que um dia você estava morto e Deus lhe deu vida em Cristo Jesus. Que você era inimigo de Deus e agora você foi feito filho de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, os nossos anseios, o objetivo principal do cristão não é se ver livre de sofrimento e gozar de suas benesses ou de seus sonhos, de seus propósitos aqui na terra. Para sermos maduros e realistas, a Bíblia nos mostra que o sofrimento pode ser resultado do nosso pecado, da condição que o pecado afetou o mundo, de uma ação do diabo, do primeiro homem que deixou com herança para nós. Pode ser Deus dizendo para você que você necessita dele. Observe a vida do filho pródigo, que sai da casa do pai, que estava vivendo aquilo que ele entendia que não era bom, que ele tinha um anseio, que ele tinha um propósito, e ele vai para o mundo. E que o sofrimento faz com que ele entenda que na casa do pai tem a provisão do pai, tem a presença do pai, tem a comunhão com o pai, e isso é o que importa. Por que que Pedro diz aqui, e por que que Paulo fala lá, né, orientando a igreja em Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículos 19 até o 22, que importa que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Eu quero saber desses pastores da atualidade que prestam esse evangelho da facilidade, o que é que eles não veem de sofrimento na vida desses homens de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11 que os heróis da fé, muitos foram cerrados ao meio, degolados o pescoço, apedrejados como Estevão. Por que que isso não é pregado? Em nome do conforto, em nome de objetivos espuros, seculares, mundanos, esses homens têm negligenciado a verdade e nós não podemos de maneira nenhuma dizer amém para isso. Esse não é o evangelho da cruz, é anátema, segundo Paulo, e nós podemos dizer a mesma coisa. Então qual é a nossa realidade, irmão? E eu paro aqui, né? Que o sofrimento de Deus produz em nós um crescimento. A Bíblia diz, o próprio Pedro diz, alegrai, exultai. Está aqui, eu acabei de ler. Se pelo amor de Cristo sois enjoelhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E diz aqui que na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, ao invés de vos maldizer, vos alegrem, exultem de alegria. 1 Pedro 4, versículo 13. Então qual é a ótica que nós devemos olhar? Sobre qual perspectiva nós devemos pautar, ou sobre qual ótica nós devemos pautar a nossa vida cristã, ou a nossa vida terrena? Sobre esse evangelho que se prega hoje? Sobre esse evangelho inconsistente, que nós nem podemos chamar de evangelho, essa mentira que se prega do pare de sofrer, do aqui e agora, da satisfação terrena, do deleitar-se nesse sonho, nesses projetos, e a gente vê até testemunhos. Eu estava quebrado, Deus me deu uma Mercedes-Benz, me deu uma BMW, me deu um apartamento de 1 milhão, que o evangelho diz que isso daí pode ser acréscimo, mas isso daí não é o objetivo principal. Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o evangelho, a vontade de Deus, o seu reino, a sua glória. O que há com a igreja? E por que nós estamos calados? Por que nós dizemos amém para isso? Por que nós, na condição de crente, nós estamos fazendo, dando continuidade, ou levando adiante o evangelho da cruz? Por que nos envergonhamos dele? Porque a nossa proposta, quando a gente leva o evangelho a uma pessoa, tem sido de qualquer forma, uma forma de colocar numa zona de conforto, de lhe convidar
a uma vida tranquila quando o Evangelho não diz isso? Então, irmão, essa lição nos dá um ensinamento. A gente precisa rever os nossos valores. Aprendemos a nos deleitar no Senhor. Eu quero pedir a paciência de vocês para ficar mais fácil para a parte B da lição, só para eu concluir aqui. O sofrimento tem uma razão de ser. A letra está grande aqui, eu parei, mas esse pequeno aqui eu vou precisar de óculos. John Stott, pastor americano, diz que sempre tem havido aqueles que insistem que o sofrimento é sem sentido e que não podemos detectar absolutamente nenhum propósito nele. Mas os cristãos não podem seguir por este beco sem saída. Jesus mencionou o sofrimento como sendo tanto para a glória de Deus, como para que se manifeste nele a obra de Deus. Eu cito aqui, eu vou ler a Bíblia de novo, porque eu não quero que nada fique nas minhas palavras. Eu não tenho nada para lhe dizer senão no Senhor. Em João capítulo 11, versículo 4, Jesus Cristo está ali diante da situação de um amigo seu que estava morto, que estava a família sofrendo. E ele disse que ao receber a notícia, o relato de João, diz que ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Por que a gente não para pensar esse respeito? Olha o que o texto está dizendo. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Esse sofrimento é para a glória de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado. Tem alguma coisa aqui que eu posso tirar de ensinamento, de benefício, de propósito? Tem alguma lição de Deus na minha vida, na sua vida, que pode ser extraída, que glorifica o seu nome, o nome de Deus, e que lhe traz um bem maior. Esse sofrimento não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você sabe que depois da ressurreição de Lázaro, da ressuscitação de Lázaro, né, muitos passaram a crer. Você sabe que, como diz aqui João 11:45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Você já parou para ler que a palavra de Deus, o relato sobre a ressurreição de João, não está, eu não cito aqui a apostila, eu já tinha feito esse estudo para a glória de Deus e coopera aqui, eu vou trazer para o momento, que não para simplesmente no fato de João sair de um túmulo pulando, de tirar dele o que lhe envolvia, né? Os lenços que lhe envolvia, mas que o resultado final é que pessoas reconhecem que Cristo é o Senhor através disso. Você pode ler comigo João capítulo 11, versículo 45 e 46, que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, para chorar com ela a dor que ela sofria, Marta, vendo o que fizera Jesus, passaram a crer nele, que Deus usou o mal em benefício e reverteu em bem, e trouxe vida, e você não pode olhar com essa ótica, eu não posso olhar com essa ótica. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, gente, Deus trabalha na nossa vida com um objetivo. Nós precisamos entender que o sofrimento também tem uma razão de ser. Deus fala para Paulo, diz, a minha graça te basta, rapaz. Deleita-se na graça, usufrui da graça. Ignora esse espinho, Paulo. Ignora esse espinho, Mardônio. Ignora esse sofrimento momentâneo, leve, presente, dessa era, que vai passar. E foca em mim, deleita-se em mim, usufrui daquilo que tu recebeu. A minha graça, a graça é o favor imerecido de Deus para com os homens. A minha graça te basta. E observe, viu, igreja, que Paulo orou por 3 vezes pedindo, afaste de mim, Senhor, esse espinho. E observe que Jesus, eu não estou falando de Mardônio nem de qualquer outro discípulo não, eu estou falando de Jesus. Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade em mim. Nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Precisamos deixar de ser egoístas, de olhar para a nossa vida sobre o aspecto meramente humano e passarmos a olhar com a ótica da espiritualidade, entendendo que Deus tem um domínio, um controle, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que ele é soberano, que ele reina de forma soberana e não necessita da minha aprovação, da sua aprovação, para que possa ser Deus. Então, gente, o sofrimento ele tem uma razão, ele é inerente à vida cristã, ele é próprio da vida cristã, ele é resultado do nosso pecado, sim.
porque Deus nos deixou a lei da semeadura. Ele pode ser inserido sim na vida do homem, como foi inserido, por conta da desobediência. O homem, ao invés de ouvir a Deus, ouvir ao diabo. Eu não peguei meu lenço e estou usando a manga da blusa. Mas o fato é que existe para nós uma promessa, uma proposta do próprio Cristo, que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu vivo em função disso. E eu sei que você, na condição de crente, também vive. Que a dor, o sofrimento, o pecado será passado um dia, que nossos corpos serão glorificados. E a minha pergunta é, o que alimenta a sua alma? É essa verdade? Ou é essa voz humana que ecoa nos dias de hoje? E eu deixo para você essa reflexão no Senhor. Eu louvo a Deus, porque Ele é fiel. Tem usado de graça, de misericórdia para comigo. Esses dias têm sido muito corridos. E Deus tem me dado a condição de poder, meditando na palavra dele, trazer alguma coisa para vocês. Eu quero dizer, não tenho nada de mim. Eu digo isso com o maior temor de Deus. É a palavra de Deus que dirige os nossos passos, meus e seus passos. O que deve fazer sentido para a nossa vida é a voz do Espírito. Vamos orar, pedindo graça a Deus. E a segunda parte da lição é que, olhando para a cruz, nós conseguimos vencer todas essas dificuldades que foram passadas na primeira lição. Então você não deixe de assistir a segunda parte. Se não puder estar ao vivo, assista depois, vai lhe fazer muito bem. Vamos orar a Deus, nós louvamos o teu nome, pelos teus cuidados para conosco. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nunca nos abandona e está no momento de sofrimento, de dor, de angústia. Quando muitas vezes não entendemos, o Senhor está do nosso lado, ou na verdade o Senhor está nos segurando nos teus braços. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa pequenez, pelas vezes, Senhor, que buscamos atalhos, condições de fugir daquilo que é a tua vontade. De muitas vezes, como diz a palavra de Deus, que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a confiança. Ao invés de seguirmos esse caminho, procuramos atalhos e saímos daquilo que é a tua vontade. E sofremos o dano. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor, sendo um Deus justo, não poderia deixar de existir a lei da semeadura. Que quando eu ajo de maneira desonrosa, desonesta, Deus me deixa colher, ou muitas vezes me poupa por misericórdia ou por graça do sofrimento daquilo. Faz com que os nossos olhos repousem sobre ti, estejam no teu altar, voltados para o nosso Senhor. Que nós compreendamos que a vida cristã não é uma folga, ou que o Evangelho não é uma folga, uma proposta para vivermos dias melhores aqui, mas que nossos olhos estejam voltados para a eternidade. Que haja em nós, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvazia de si, que luta, que vive uma luta, assim nós dizendo, interior consigo mesmo, negando a nós mesmos, mas com o objetivo claro de fazer a tua vontade, almejando aquilo que o Senhor nos propôs, suportando com paciência, como diz o texto de Filipenses capítulo 2, com os olhos na eternidade. Faz com que nós passamos a depender mais de ti, nos deleitar, confiar no Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração, uma mente renovada, um desejo semelhante ao de Cristo, de realizar e de viver uma vida segundo a tua vontade. Tem misericórdia de nós, firma os nossos passos, segura na nossa mão, é isso que nós temos orado diversas e repetidas vezes. Nos livra de todo mal, como diz a oração que o Senhor nos ensinou de Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. E faz com que nós andemos, como diz Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. É assim que nós choramos. Amém. E glória a Deus. Eu já vou aqui com 1h13. Tem mais palavra aqui, mas a gente vai ser sábio com o tempo. Quero aqui, de forma genérica, mandar um abraço para todos os irmãos, de forma totalitária. Que Deus os abençoe em Cristo. A paz do Senhor Jesus. Que nós andemos nos passos de Cristo, é isso que importa. E as demais coisas serão acrescidas. E se não for acrescida na expectativa que você almeja, na condição que você almeja, ou na proporção, que nós entendamos que o que o salmista diz, que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que nós entendamos que a palavra de Deus é depositada em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Fale conosco no momento de maior angústia, e que nós tenhamos aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vós nenhuma tentação, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, senão no aspecto de vida humano. Mas Deus é fiel, conhecendo a nossa fragilidade, nos enviou o escape. É como se Paulo dissesse, Deus dá o frio,
mas dá também o cobertor. Ele conhece a nossa fragilidade, mas Ele é Pai, Ele não nos abandona. Que essa certeza continue em nós. Que a nossa certeza esteja voltada à nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e que ainda não se vê, esteja voltada para o nosso Senhor. E que nós entendamos que não estamos aqui para acumular tesouro na terra, mas que nosso tesouro está no céu, onde a traça e onde a ferrugem e onde o ladrão não pode atingir. Que Deus os abençoe em Cristo, a paz do Senhor Jesus e um abraço.